Recentemente eu fiquei sabendo de uma amiga próxima que está passando por uma crise financeira bem séria na empresa. A empresa está quase quebrando, sabe? Situação bem difícil. E aí o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que nesse momento, ao invés de parar, respirar, pensar o que ela vai fazer, ela começou a gastar mais com coisas supérfluas, sabe? Não é nada que vai conseguir fazer com que ela levante um dinheiro para fazer mais dinheiro para o fluxo da empresa, sabe? E aí, quando eu vi esse tipo de comportamento, eu fiquei pensando por que que a gente faz isso? Por que que quando já tá tudo ruim, parece que a gente toma as piores decisões e afunda ainda mais? E aí eu lembrei de uma história bíblica que fala exatamente desse tipo de comportamento, que é a história de Nabal e Abigail, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Resumindo, o Davi estava fugindo do rei Saul com seus homens. E em uma dessas ocasiões de fuga, ele parou em um território que tinha alguns homens empregados de um homem muito rico, chamado Nabal. E eles estavam ali pastoreando o rebanho de Nabal, né, das ovelhas. E Davi, como estava no mesmo território, aparentemente, né, a Bíblia não relata esse detalhe, mas aparentemente ninguém pediu proteção para ninguém. Mas Davi e os seus homens protegeram aqueles empregados e todo o rebanho deles, para que ninguém roubasse ovelha ou o dinheiro deles, né? Comida e suprimento, essas coisas. E aí passou-se um tempo e Davi, de novo fugindo do rei Saul, ele é quem precisou de ajuda. E aí ele lembrou dessa época em que ele guardou esses empregados de Nabal, porque ele estava ali no território de Nabal, né? Lembrou que ele fez um favor, né? Cuidou dos pastores, das ovelhas e tudo que eles tinham. E aí ele mandou uma mensagem para os empregados de Nabal levarem até ele, pedindo ajuda com suprimento, sabe, de comida para ele e para os empregados dele, para os soldados dele, no caso, né? E tipo uma troca de favor, sabe? Aí Nabal recebeu essa mensagem, só que, ao contrário do que Davi esperava, ele respondeu assim: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Por que eu daria meu pão, minha água e a carne dos meus animais para gente que eu nem sei de onde veio? Ou seja, ele não fez questão nenhuma de ajudar. Fingiu que não conhecia. E só faltou ele falar assim: eu não pedi ajuda para você proteger meus empregados. Você protegeu porque quis. Então, se eu não te pedi, eu não te devo nada. Ele foi orgulhoso, ele não foi nada racional. E ele também não levou em consideração que nesse momento Davi já tinha fama de vencer muitas batalhas, ou seja, ele estava arrumando briga totalmente sem necessidade. E aí Davi, ofendido, é claro que ele ia dar o troco. E então ele pega 400 dos seus homens e parte para a terra de Nabal, decidido a matar ele e toda a família dele, porque, né, naquela época as coisas eram resolvidas assim. Só que aí entra Abigail, que era a esposa de Nabal. E aí ela ficou sabendo do que aconteceu, sem contar para o marido dela. Ela juntou o máximo de comida que pôde e foi ao encontro de Davi e seus homens. E aí, nos versículos 25 até o 28, ela fala: Por favor, meu senhor, não dê atenção a esse homem mau, Nabal. Ele é exatamente como o nome dele diz, insensato. Eu peço que perdoe a ofensa do seu servo. Ela foi racional. Ela calculou o perigo, ela viu o que estava prestes a acontecer e que por causa desse comportamento orgulhoso de Nabal, de não querer ajudar, não ia ser só Nabal punido. Davi mataria a família toda, mataria todos os empregados, não ia sobrar ninguém. Então ela agiu com racionalidade e decidiu agir para conter esse estrago que estava prestes a acontecer com a casa dela. E aí eu te pergunto, quantas vezes a gente não age igual a Nabal? As coisas estão difíceis, o orçamento está apertado, ou então o relacionamento está desgastado, seus filhos estão exigindo mais de você, e ao invés de você parar, esfriar a cabeça, pensar em uma solução, não, você vai lá e toma uma decisão que justamente piora ainda mais a situação. Quer um exemplo? Seu orçamento já está estourado, você já gastou tudo que podia, mas aí você vê aquela promoção, aquela oferta, você vai lá na loja e compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Ou então,
Você tá discutindo com seu marido, com seu namorado e ali no calor do momento você acaba falando coisa que não deveria e acaba machucando a outra pessoa. Ou então com seus filhos, você já tá esgotada e tá aquela loucura toda, eles estão te estressando e aí você acaba sendo dura demais porque não conseguiu se controlar. Mas aí eu, curiosa como eu sou, eu fui pesquisar para saber se a ciência tinha uma explicação para esse tipo de comportamento e tem. A psicologia chama de modo de sobrevivência ou luta e fuga. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente está sob estresse, o cérebro desliga a parte racional e ativa só o instinto. Ou você ataca ou você foge. A visão fica em túnel. A gente quer resolver tudo rápido, aliviar a dor, sentir algum controle. Mas é nesse modo que a gente acaba tomando as piores decisões. E ainda tem mais coisa envolvida. Tem uma coisa que é chamada de viés da negatividade, que é quando algo dá errado, o cérebro foca só no que tá ruim. A gente superestima o problema e subestima as possibilidades de solução. Tem também o orgulho e a autoimagem em jogo. Muitas vezes a gente reage para não perder, para não parecer fraco, para não ser humilhado. Aí acaba escolhendo mal só para tentar proteger o ego, que foi o que Nabal fez. Quer outro exemplo prático? Aquela situação em que você está na loja comprando coisas que não precisa para manter um status que você não pode para pessoas que nem gostam de você. Mas agora trazendo para a maternidade, sabe o que é mais preocupante nisso tudo? É que os nossos filhos estão assistindo como a gente reage nessas situações de crise, de medo, de frustração e estão aprendendo a reagir da mesma forma. Lembrando, os nossos filhos não ouvem o que a gente diz. Eles aprendem com o que a gente faz. Então, se nessa situação eu reajo com impulso, se eu ajo gritando, se eu desisto de tudo, eles entendem que quando tiver tudo uma loucura, tudo bagunçado, é dessa forma que eles devem reagir. Agora, se numa situação assim de estresse, eu paro, eu não tomo nenhuma decisão na hora, eu prefiro pensar para o dia seguinte, eles entendem que, tá, então quando tá tudo assim muito nebuloso, eu preciso parar e respirar um pouco para conseguir pensar melhor. E foi isso que a Abigail fez. Apesar de não poder controlar a situação, ela podia controlar como ela iria reagir àquela situação. E talvez você esteja assim nesse momento mais difícil, que parece que não encontra solução, não tem saída. Só que muitas vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. A gente precisa parar de querer resolver tudo na hora. A gente precisa tirar um tempo para respirar, para pensar, para conseguir encontrar uma solução e não tomar aquelas decisões no impulso, no calor do momento, que vão nos fazer com que a gente se arrependa depois. Em Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Acho que de tudo isso, a maior lição que a gente pode tirar é que, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir controlar a situação, mas a gente pode controlar como reagir nessa situação. E é isso que muda tudo. Então, da próxima vez que você se vê numa situação caótica, que parece que tudo é urgente, lembra que nem sempre você precisa resolver tudo na hora. Pensa mais um dia, respira, assim você vai conseguir ter mais clareza da situação e em algumas formas de como resolver. Pensa nisso. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.